Dr. Ícaro Félix, que é médico hematologista, tem residência médica em hematologia e hemoterapia pelo IMIP e residência em clínica médica pelo Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Bom dia, doutor Ícaro. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Ana. Obrigado novamente pelo convite. Prazer estar aqui. Doutor, o que são as trombofilias? Trombofilias é um grupo de alterações que predispõe a pessoa até eventos de trombose, ou no caso das mulheres, além de trombose, a eventos de aborto. Então é uma coisa bem importante de ser investigada para prevenir muitas vezes alguns acontecimentos como os abortos de repetição. Certo, algumas pessoas confundem ainda a trombofilia com trombose. Isso. É importante diferenciar, porque a trombose é o evento, né? O evento que você tem um coágulo, um trombo ali que obstrui uma veia. Então a trombose em si é um evento único. A trombofilia são grupos de alterações que predispõem a pessoa a ter essa trombose. Então a pessoa que tem uma trombofilia, ela tem uma predisposição, uma tendência a ter eventos de trombose. Certo, e aí o que pode acarretar a trombofilia e que outras doenças a trombofilia também pode acarretar, né, no caso? A trombofilia, existem vários grupos, na verdade, né, como eu falei, existem trombofilias de origem hereditária, existem trombofilias adquiridas, e aí o que ela pode levar no caso das mulheres, risco de aborto, aborto de repetição, aquela mulher que engravida, tem 2, 3, 4 perdas consecutivas e não sabe a causa, pode ser uma trombofilia. Pode predispor a eventos de trombose e até outros eventos trombóticos também mais graves. É uma coisa importante que eu acho que as pessoas muitas vezes não sabem, mas que alguns eventos, como por exemplo o infarto também é uma trombose, mas é uma trombose que acontece numa veia do coração. O AVC, dependendo que é o derrame popularmente falado, dependendo do tipo, ele também pode ser um evento isquêmico, um evento de trombose, uma trombose que acontece numa veia do cérebro. A embolia é um evento de trombose, uma trombose que acontece numa veia do pulmão. Então, pacientes que são trombofílicos, a depender do grau, existem trombofilias leves, que o paciente muitas vezes não precisa fazer nada de tratamento, trombofilias moderadas ou trombofilias graves, eles podem ter manifestações diversas. Abortos, trombose nas pernas, infarto, AVC, que é o derrame, embolia, enfim. E aí, quais são os fatores de risco, doutor? E também o que desencadeia essa trombofilia? Então, sobre o que pode desencadear a trombofilia, como eu falei, a trombofilia pode ser desencadeada por uma herança genética, o paciente ele herda do pai ou herda da mãe, e aí ele nasce com aquilo e vai ter a vida toda com aquela predisposição, né, com aquela trombofilia, ou pode ser adquirida, mediante, por exemplo, uma doença autoimune. Algumas doenças como lúpus e SAF fazem com que o paciente não tenha nascido com a trombofilia, como por exemplo aqueles que eu falei de origem genética, mas que por causa da doença autoimune que ele tem, ele desenvolve essa doença no decorrer da sua vida. E aí, esse paciente que tem isso aí corre esse risco desses eventos trombóticos. E quais são os primeiros sinais também, né? E como é que a gente pode ficar alerta? Quais são os primeiros sinais que essa trombofilia ela pode dar ali também no organismo? Esse é um grande problema da trombofilia em si. Porque, por exemplo, diferente daquele tema que a gente comentou no outro dia de anemia, a trombofilia ela é relativamente silenciosa. O paciente não vai ter um quadro específico de uma dor, uma fraqueza, alguma coisa. Um sinal específico, sinal específico. Um sintoma específico. Isso. Ele geralmente vai abrir o quadro mediante um episódio que aconteceu. Por exemplo, aquela mulher que teve, às vezes, 2 perdas, 2 abortos no início da gravidez, no primeiro trimestre, com 8 semanas, com 10 semanas. Ou é o paciente jovem que sem motivo nenhum, sem fator de risco, sem ter obesidade, sem fumar, sem nada, ele tem uma trombose espontânea. É o jovem que com 40 anos de idade infarta sem uma causa aparente nem nada. Então, assim, geralmente o paciente, a gente começa a investigar, muitas vezes o paciente ele já vem para o ambulatório depois de ter acontecido alguma coisa com ele. Porque são exames que não são pedidos na rotina, são exames de pesquisa de mutação, exames caros, de difícil acesso, nem todo lugar tem disponível. Então, muitas vezes você só consegue realmente descobrir depois de ter acontecido um evento já na vida daquela pessoa. Tem até uma imagem que a produção está soltando aí, queria que você comentasse, doutor Ícaro. Olha só, fluxo normal de sangue, não é? O trombo obstruindo a passagem também de sangue e a migração do trombo. Queria que você explicasse um pouco essas imagens. Isso, perfeito. Quando a gente vai conceituar trombose em si, a gente tem que pensar em 3 coisas. A gente tem que pensar em lesão do vaso, que é esse vaso que aparece aí na imagem. Quando você tem uma lesão por um trauma, às vezes por uma passagem de um catéter, paciente que faz uso de medicações,
ou em exercícios de impacto, até praticantes de atividade física intensa, luta, crossfit, pode levar a uma lesão desse vaso, isso pode desencadear uma inflamação que pode levar à formação do trombo. Outras situações que podem acontecer isso é em situações de doenças crônicas ou em pacientes com imobilidade, que ficam estáticos, não são acamados, está com o membro imobilizado por uma fratura. E aí o que é que acontece? O líquido, no caso o sangue, quando ele fica parado, quando ele não tem movimento no vaso, ele tende a formar um trombo, que é um coágulo, e obstruir isso aí. Quando essa obstrução ela acontece em uma perna, por exemplo, você tem um episódio de trombose. Qual é o grande perigo da trombose em si? A trombose na perna, ela vai causar dor, vai causar ali um desconforto no paciente, mas ela em si, ali, ela não causa risco de vida para o paciente. O problema é quando aquele trombo que está na perna migra para algum local. Porque aquele trombo que está na perna, por exemplo, ele pode migrar para o pulmão e causar uma embolia pulmonar, que é uma causa de risco. Pode levar o paciente a óbito. Pode migrar para a região do coração e causar um infarto. Pode migrar para o cérebro e causar um AVC, um derrame. Então, esse é o grande problema que mostra naquela imagem ali. Quando você forma o trombo por uma inflamação, por um impacto aqui naquele local, e aquele trombo que está, às vezes, em uma veia distal, migra para um órgão nobre, para uma região nobre do corpo, que pode causar um dano catastrófico no paciente. Ok. Tem algumas perguntas já chegando, queria que você já respondesse, doutor Ícaro. Vamos lá. Quais as consequências da trombofilia para a fertilidade feminina? Perfeito, boa pergunta. Essa pergunta é bem comum em consultório. Muitas vezes as mulheres, pelo trauma já de ter tido 2, 3 perdas consecutivas, acham que tem um problema com a fertilidade e descobrem por acaso, por exemplo, na investigação que tem trombofilia, ficam com aquele medo, com aquele receio sobre a questão da sua fertilidade. É uma coisa importante que a gente tem que destacar, tá? Trombofilia não afeta a fertilidade da mulher. Ela não vai ter dificuldade de engravidar. Ela não é menos fértil que uma outra mulher que não é trombofílica. O grande problema, o grande cerne da questão da trombofilia é essa mulher que é trombofílica, ela tem uma tendência maior a ter eventos de aborto, porque vai acontecer geralmente uma obstrução na veia que ela tem, que nutre o bebê e causa o óbito desse feto. Então, assim, em relação à fertilidade, não tem relação nenhuma. Ela é tão fértil quanto uma mulher que não é trombofílica. A questão é na sustentação dessa gravidez, na viabilidade dessa gravidez. Ok, vamos para mais uma pergunta. A partir de qual idade se deve estar atento a esse quadro? Então, como a gente falou, a trombofilia ela pode ser muitas vezes de origem hereditária. Então, na verdade, muitas pessoas já nascem com aquele gene. É importante você fazer uma investigação muitas vezes do histórico da sua família. Você tem pai, mãe, irmãos que já tiveram episódios de trombose, uma mãe ou uma irmã que teve 2, 3 episódios de aborto. Se aconteceu isso, vale a pena você fazer a investigação desde cedo, com 10, 12, 15 anos na criança. Porque se ela tiver a mutação, é como eu falei, ela herdou aquilo a partir do momento que ela foi formada. Então ela já pode ter a trombofilia ali já presente. E aí isso é importante para quê? Para a prevenção de alguns eventos nessa pessoa. No caso da mulher, quando for engravidar, já fazer o tratamento adequado. No caso de mulheres e homens, se forem passar por cirurgias de grande porte, que são fatores de risco para a trombose, fazer uma prevenção adequada, fazer um tratamento de profilaxia de trombose. Então, assim, é como eu falei, não existe uma idade base, não existe uma idade ideal. Se você já tem um histórico na sua família de irmãos, de pais, que já tiveram episódios de aborto, trombose, alguma coisa desse tipo, vale a pena já fazer a investigação quanto antes. E aí tem que estar atento. Na verdade, é a única atenção que se pode ter em relação a essa situação, né, doutor? E ter os cuidados normais em relação à qualidade de vida, em relação aos cuidados normais com a saúde mesmo, que é o que a gente passa aqui diariamente, em relação a uma boa alimentação, a praticar atividade física, é o que nos resta, que de certa maneira vai estar contribuindo para o bom funcionamento do corpo também, né? Sim, sim. É uma coisa importante, né? Todo mundo, inclusive as pessoas que não têm trombofilia, uma coisa vale destacar. Mesmo a pessoa que não tem uma alteração sanguínea como trombofilia, se ela já teve um episódio de trombose na vida, ela vai ter mais tendência a ter um novo episódio. Então, o que a gente tem que fazer, já que muitas vezes a gente, infelizmente, não tem controle sobre eventos genéticos, sobre o que a gente herda ou não dos pais, a gente tem que diminuir os fatores ambientais. Então, evitar tabagismo, controle do peso, porque a obesidade também é um fator de risco, sedentarismo, são fatores que a gente pode controlar, pode modificar na nossa vida e diminuir a chance de ter um evento desse.
Ok, mantendo esses hábitos saudáveis, né? Já já a gente volta falando um pouco mais sobre esse assunto. Te espero até já. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. Coqueiral Parque, o parque da família pernambucana. Nossa estrutura de lazer possui 10 piscinas, toboágua, rampa d'água, 2 restaurantes, lanchonetes e sorveteria, 3 lagos de pescaria e muito mais. Acesse nosso site www.coqueiralparque.com. Atendimento de segunda a domingo das 8 às 16h30. Telefones 081 3371 9111 ou 98864 2263. Seja sócio com o nosso passaporte anual. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Você sabia que a falta de limpeza e higiene do seu ambiente pode facilitar para a propagação de doenças e prejuízos por conta das pragas urbanas? Evite esses problemas e conte com os nossos serviços. A Imediata Saúde Ambiental é uma empresa especializada em proteger e cuidar da saúde da sua família e do seu patrimônio. Realizamos os serviços de desinsetização, desratização, desculpinização, sanitização de ambientes, limpezas de caixas d'água e cisternas e de esgotamento de fossas sépticas. Nossos produtos e serviços sempre dentro do padrão e aprovados pelos órgãos fiscalizadores, Anvisa, IBAMA, Adagro, entre outros. Contamos com uma equipe treinada e qualificada para melhor atendimento na prestação dos serviços, focada na satisfação dos seus clientes. Contrate uma empresa comprometida e amiga do meio ambiente. Evite visitas indesejadas. Faça uma ação imediata. Ligue agora e solicite um orçamento. Imediata, 15 anos no mercado. Tamo junto desde sempre. Agora, ainda mais. Sala de aula, no escritório, em casa. Tanto faz. Aula de inglês? Online ou offline? Pra gente não muda nada. Cada um é do seu jeito. Cada amigo é do peito. Tamo junto, compartilhando, aprendendo, te convidando. Bem junto. Tamo together. Tamo together. Matricule-se já. CNA. Juntos é o nosso jeito. TV Nova. Hoje estamos de volta nesta manhã de sexta-feira, hoje recebendo mais uma vez o doutor Ícaro, que é médico hematologista e está explicando para a gente o que é a trombofilia, o que é e como podemos tratar. Antes de continuarmos a nossa conversa, eu tenho um recado para você em nome da Prontoclínica Oftalmológica. Você sabia que a catarata é uma doença que atinge a maioria das pessoas acima de 50 anos e pode causar cegueira? Pois é, se ela não for diagnosticada a tempo, você pode perder a sua visão. Então, se você está com alguma dificuldade para enxergar, procure a Prontoclínica Oftalmológica. Temos uma equipe multidisciplinar para atender você com todos os cuidados necessários para a sua visão. São mais de 50 anos de experiência. E se você precisar operar a catarata, a Prontoclínica tem um preço especial e facilitado para você. Está com dificuldade para ler, demorando para reconhecer as pessoas ou caminha com receio sem enxergar direito, você pode estar com problemas e visão é coisa séria. Então, ao primeiro sinal que a sua visão não está boa, não perca tempo. Procure a Prontoclínica Oftalmológica. O telefone fixo está aí na tela para você. É o 81-2011-4306, 81-2011-4306. E tem também o WhatsApp para facilitar a sua comunicação. É o 819-8354-9913.
819-8354-9913 e você vai ter a equipe da Prontoclínica Oftalmológica à sua disposição para cuidar dos seus olhos, da sua visão, da maneira que você precisa, com todo o profissionalismo e carinho que você merece, tá bom? Doutor Ícaro, falando em trombofilia, geralmente os pacientes chegam com dúvidas quando existe o diagnóstico, né? Quando você explica ali o que houve, o que aconteceu. Então, causa muitas dúvidas ainda o fato de você diagnosticar a trombofilia? Sim, causa sem dúvida, porque não é um tema tão popular, não é uma coisa tão presente, tão divulgada por aí. Então, as pessoas têm essa dificuldade de entender o que é trombofilia, o que é conviver com isso. Às vezes a pessoa acha que precisa muitas vezes fazer exames seriados, ficar repetindo, e não, como eu falei, como a grande maioria das trombofilias elas são de origem genética, hereditária, você só precisa fazer a investigação uma vez na vida. Então aquele seu exame que deu alterado com 20 anos de idade, ele vai estar alterado com 40, com 60, estava presente já essa alteração quando você tinha 1 ano de idade. Então as pessoas não têm essa noção ainda, essa percepção sobre o que é a doença, não conseguem muitas vezes diferenciar o que é a trombofilia da trombose. Como eu falei, a trombose é um evento, a trombofilia é a tendência a ter esse evento. Então é uma coisa que ainda precisa ser mais debatida, mais divulgada, para o pessoal começar a entender o que é e a importância desse tipo de alteração. Uhum. Você percebe se o quadro ele é diagnosticado mais em homens e mulheres, com a idade mais assim, voltado para pessoas idosas? Ele é mais frequente em mulheres, né? Comprovadamente em mulheres. A maioria das trombofilias elas são de alterações leves, graças a Deus. Então, assim, geralmente são pessoas que têm eventos mais pontuais, uma coisa não tão catastrófica. A gente vê muitas vezes a presença maior em mulheres, principalmente porque o grande público que vai geralmente são as mulheres pós-perda fetal. Então são aquelas mulheres que perderam 2, 3 bebês aí de forma precoce e acabam sendo investigadas muitas vezes por encaminhamento do ginecologista. Como eu falei, como é uma coisa não tão comum, tão presente do conhecimento popular, as pessoas não sabem da existência disso. Então muitas vezes, a maioria das vezes o que a gente recebe no consultório é encaminhamento do colega ginecologista, obstetra que acompanhou aquela mulher nas gestações que ela teve e diz, olha, você tem que fazer um encaminhamento, você tem que procurar um especialista para entender e ver se tem alguma alteração sanguínea em relação a isso. Então, predominantemente, tanto nos estudos já mostra isso, como também do ponto de vista prático, é predominante de mulheres. Em relação à idade, não tem uma predisposição de idade, porque, como eu falei, são alterações genéticas. Então, a gente tem desde pacientes muito jovens, 20, 18, 25 anos, até pacientes mais velhos também. Uhum. Ok, já tem mais perguntas. Vamos lá para o doutor Ícaro responder. Tive uma trombose venosa profunda na perna direita. Gostaria de saber se posso fazer uma tatuagem na mesma perna. Foi a Elizabeth de Serra Talhada que fez essa pergunta. Obrigada, Elizabeth. Oi, Elizabeth. Não tem nenhuma restrição. A tatuagem pode ser feita, ela não é fator de risco para trombose em si, para um novo evento de trombose, não, né? Parte do pressuposto que você, mesmo que você fosse trombofílica, também não teria nenhuma restrição em relação a isso. É uma coisa que também tem que ser debatida para os pacientes trombofílicos. Eles não têm grande limitação em relação às atividades de rotina do dia a dia. Como eu falei, a maioria dos trombofílicos são leves, eles não precisam fazer um tratamento específico, só em situações pontuais como gravidez ou cirurgias de grande porte que eles precisam fazer um tratamento adequado. Então, pode fazer atividade física, pode se alimentar bem, pode fazer tatuagem, piercing, tratamentos estéticos, botox, retirada de sinal, tudo isso pode ser feito sem nenhuma restrição. E lembrando que se já houve o diagnóstico, existem cuidados que são já um pouco diferentes também para essa pessoa que já foi diagnosticada, né? Sim, existem alguns cuidados que já são importantes. Como eu falei, o paciente que tem um diagnóstico, ele tem aquela tendência. Além dele tentar adaptar aquelas coisas que a gente falou, da qualidade de vida, das mudanças ambientais em relação ao controle de peso, tabagismo, evitar sedentarismo, ele também tem que ter a ciência de que se ele for fazer alguma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia plástica, existe uma programação que tem que ser feita para essa cirurgia, uma cirurgia de vesícula, alguma coisa, tem que ter uma programação. Uma coisa importante também, em situações como viagens prolongadas, a pessoa vai fazer uma viagem de avião que vai durar 4, 5 horas, é interessante que se faça uma programação para se fazer uso de uma medicação no dia da viagem, só no dia da viagem. Antigamente a gente dizia qualquer viagem prolongada. Hoje em dia o pessoal viaja muito de carro, então eu faço a recomendação muitas vezes assim, você vai viajar de carro,
para no caminho, para no posto, em algum lugar, a cada 1 hora, dá uma esticada nas pernas, tudo, porque entra aquela questão da imobilidade. O tempo prolongado parado que aumenta o risco. Então, pessoas que têm esse diagnóstico têm que atentar para isso. Programação cirúrgica, a questão de fatores ambientais para controlar, e em caso de viagens prolongadas ou gravidez, fazer uma programação também de tratamento. Doutor, você comentou agora em relação a viagens prolongadas, né, que você vai ficar muito tempo ali parado e tal. Em relação a alguns tipos de trabalho também, que você passa muito tempo naquela mesma posição, sentado, sem se movimentar, é interessante que também haja esse mesmo cuidado em parar um pouquinho, né, e fazer ali algum movimento entre um intervalo e outro, ou ter esse cuidado de não passar tanto tempo ali naquela mesma posição. Né, tem a questão da posição dos pés também, enfim, isso também vai influenciar, tem que ser observado? Sim, tem que ser observado, é essencial. Até porque, como eu falei, mesmo nas pessoas que não são trombofílicas, que não têm alteração de sangue, a situação de imobilidade para qualquer pessoa é fator de risco para uma trombose. Então, mesmo uma pessoa saudável, se fica muito tempo parada na mesma posição, muitas vezes, por exemplo, segurança, alguém que trabalha muito tempo, seja sentado ou seja em pé, na mesma posição, falta circulação adequada, principalmente na musculatura das pernas, bombeamento de sangue. Então, o que a gente recomenda, se possível, para essa pessoa é que a cada 50 minutos ou 1 hora de período parado naquela mesma posição, seja sentado ou seja em pé, ele tente fazer um alongamento, circular, ir na copa, no banheiro, alguma coisa. Não vai tomar muito tempo. Às vezes a pessoa, mas eu não posso me ausentar do trabalho. Não é uma ausência prolongada, pessoal. Não é você vai sumir por 15, 20 minutos, 1 hora. Não, 5 minutos, 4 minutos é suficiente. Você circula ali só para tirar o teu corpo daquele estado de inércia e diminuir o risco de sair. Se possível, fazer um alongamento, tudo isso é viável. Geralmente eu costumo recomendar isso aí no ambulatório, sim. Ok, bem importante. Tem mais uma pergunta, vamos lá. O que eu posso fazer para melhorar os sintomas da trombofilia? Arnaldo de Paudalho. Obrigada, Arnaldo. Então, Arnaldo, sobre sintomas da trombofilia, como eu te falei, ela não vai ter sintomas específicos. A trombofilia ela vai ser uma tendência a você ter eventos de trombose. No seu caso, que é homem, vai ser eventos de trombose, você não vai ter, obviamente, o risco de abortos. Mas não existe uma coisa que vai manifestar sintoma por você ser trombofílico. Quando você manifestar alguma coisa e se manifestar, já é por um evento consequente disso aí, por uma trombose. Então, o que você pode fazer é controlar os fatores ambientais. Controle de peso, evitar tabagismo, evitar sedentarismo, ficar muito tempo restrito, muito tempo parado. Isso é o que você pode controlar, os fatores ambientais. Sintomas, como falei, não existem sintomas específicos da trombofilia, dessas alterações. Existem sintomas que são da consequência dela, que é a trombose. Dor local, edema, alteração de temperatura, são esses os sintomas. Ok, doutor Ícaro, uma última mensagem para deixar. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, então eu queria que você deixasse o último recado para quem está acompanhando o nosso programa. Então, pessoal, eu acho que é essencial a gente se manter em movimento. Eu acho que é a principal mensagem que dá para passar para vocês aí. Tentar manter hábitos saudáveis. Trombofilia, como eu falei, é um grupo de alterações, mas não é uma condenação. A maioria das pessoas, graças a Deus, consegue manter um estilo de vida sem restrições, consegue se programar, no caso das mulheres, e ter gravidez normal, consegue fazer suas cirurgias. É só fazer o acompanhamento adequado e tentar amortizar tudo aquilo que for maléfico para esse fator de risco para a trombose. Então, se movimente. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Doutor, muito obrigada por ter vindo mais uma vez participar do nosso programa. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, pessoal. Obrigada a você que acompanhou mais um Vivendo Bem. Te espero na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã. Que você tenha um excelente final de semana. Viva bem!